A vida é repleta de batalhas. Algumas são visíveis, como desafios financeiros, problemas de saúde ou conflitos relacionais. Outras são invisíveis, travadas no campo da mente e do coração, como medos, dúvidas e tentações. Diante dessas lutas, é natural nos sentirmos sobrecarregados, como se o peso do mundo estivesse sobre nossos ombros. Mas e se eu disser que você não precisa carregar esse peso sozinho? E se houver alguém que pode lutar por você e garantir a vitória? A Bíblia nos revela que Deus não apenas conhece nossas batalhas, mas também promete lutar por nós. Em Êxodo 14, versículo 14, ele diz: "O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis." Essa promessa foi dada ao povo de Israel quando eles estavam encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Humanamente falando, não havia saída. Mas Deus interveio de maneira sobrenatural, abrindo um caminho onde parecia não haver solução. Essa história nos ensina que, quando Deus assume nossas batalhas, o impossível se torna possível. Mas por que é tão difícil confiar nessa promessa? Muitas vezes, queremos resolver tudo com nossas próprias forças, como se dependesse apenas de nós. No entanto, a verdade é que nossas capacidades são limitadas, enquanto o poder de Deus é infinito. Quando entregamos nossas lutas a Ele, estamos reconhecendo que Ele é maior do que qualquer problema e que sua vitória é certa. Portanto, este é um convite para você parar de lutar sozinho e permitir que Deus assuma o controle. Ao longo deste roteiro, exploraremos como Ele luta por nós, como podemos entregar nossas batalhas a Ele e porque a vitória é certa quando Ele está no comando. Prepare-se para descobrir que, com Deus ao seu lado, nenhuma batalha é grande demais. Em algum momento da vida, todos nós nos deparamos com situações que parecem insuperáveis. Seja uma crise financeira, um relacionamento desgastado ou uma doença que ameaça nossa paz, essas batalhas podem nos deixar exaustos e desanimados. E, muitas vezes, tentamos resolvê-las com nossas próprias forças, como se dependesse apenas de nós. Mas a verdade é que, por mais que nos esforcemos, há limites para o que podemos fazer sozinhos. A Bíblia nos lembra que nossas forças são limitadas, mas o poder de Deus é infinito. Em 2 Crônicas 20, versículo 15, lemos: "Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus." Esse versículo foi dado ao rei Josafá quando ele e o povo de Judá estavam cercados por um exército inimigo. Humanamente falando, a derrota parecia inevitável. Mas Deus os lembrou de que a batalha não era deles, era dele. E, quando confiaram nele, viram uma vitória milagrosa. Essa história nos ensina uma lição valiosa. Nossas batalhas não são apenas nossas. Elas pertencem a Deus. Quando tentamos lutar sozinhos, estamos assumindo um peso que não foi feito para carregarmos. Isso não apenas nos desgasta, mas também nos afasta da solução que só Ele pode oferecer. Precisamos entender que, por mais que sejamos capazes, há lutas que estão além da nossa capacidade. E é justamente nessas horas que Deus quer intervir. Mas por que é tão difícil entregar nossas batalhas a Ele? Muitas vezes, é porque queremos manter o controle. Temos medo de perder o comando das situações, como se Deus não pudesse lidar com elas melhor do que nós. No entanto, a Bíblia nos ensina que confiar em Deus não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Em Provérbios 3, versículo 5, lemos: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Essa confiança nos liberta do peso de tentar resolver tudo sozinhos e nos permite descansar na certeza de que Ele está no controle. Portanto, precisamos que Deus lute por nós porque Ele é o único que pode garantir a vitória. Quando entregamos nossas batalhas a Ele, estamos reconhecendo que sua força é maior do que a nossa e que seu poder pode transformar qualquer situação. E essa entrega não é um ato de derrota, mas de fé. A Bíblia está repleta de histórias que mostram o poder de Deus em lutar batalhas que pareciam impossíveis. Esses relatos não são apenas registros do passado, mas lições vivas que nos ensinam a confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Uma dessas histórias é a de Josué e a queda de Jericó. Após anos de peregrinação no deserto, os israelitas finalmente chegaram à terra prometida, mas uma grande muralha os separava de sua conquista. Humanamente falando, a tarefa de derrubar aquelas paredes era impossível. Mas Deus deu a Josué uma estratégia incomum,
marchar ao redor da cidade por 7 dias e no 7º dia, gritar com fé. Em Josué 6, versículo 20, lemos: E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. A vitória não veio pela força humana, mas pela obediência e confiança em Deus. Outro exemplo marcante é a libertação de Israel no Mar Vermelho. Quando o povo de Deus estava encurralado entre o exército egípcio e as águas, parecia não haver saída. Mas Moisés, seguindo a orientação divina, estendeu sua vara sobre o mar, e Deus abriu um caminho no meio das águas. Em Êxodo 14, versículo 21, lemos: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Essa vitória não foi conquistada por estratégias humanas, mas pela intervenção sobrenatural de Deus. Ele lutou por seu povo e os levou a um lugar de segurança. A história de Davi e Golias também nos ensina sobre o poder de Deus nas batalhas. Enquanto todo o exército de Israel temia o gigante Golias, Davi, um jovem pastor, confiou no Senhor e enfrentou o inimigo com uma funda e 5 pedras. Em 1 Samuel 17, versículo 45, Davi declara: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A vitória de Davi não veio de sua força ou habilidade, mas de sua confiança em Deus. Ele sabia que a batalha era do Senhor. Esses exemplos nos mostram que, quando Deus assume nossas batalhas, Ele age de maneiras que vão além da nossa compreensão. Seja abrindo mares, derrubando muralhas ou usando um jovem pastor para derrotar um gigante, Ele sempre encontra um caminho para a vitória. Essas histórias nos inspiram a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Portanto, ao enfrentarmos nossas próprias batalhas, podemos olhar para esses exemplos e lembrar que o mesmo Deus que lutou por Josué, Moisés e Davi está ao nosso lado. Ele não mudou, e seu poder continua o mesmo. Quando entregamos nossas lutas a Ele, podemos ter certeza de que a vitória é certa. Entregar nossas batalhas a Deus não é um ato passivo, é uma decisão ativa de confiança e dependência dele. Significa reconhecer que, por mais que nos esforcemos, há situações que estão além do nosso controle e que só Ele pode resolver. Mas como fazer isso na prática? A Bíblia nos dá orientações claras sobre como entregar nossas lutas a Deus e experimentar sua intervenção poderosa. O primeiro passo é a oração. Em Filipenses 4, versículo 6, lemos: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. A oração é o canal que nos conecta a Deus, onde podemos derramar nosso coração e apresentar nossas necessidades. Quando oramos, estamos reconhecendo que Ele é a fonte de toda solução e que seu poder é maior do que qualquer problema. A oração não é apenas um pedido de ajuda, é um ato de fé que nos alinha com a vontade de Deus. O segundo passo é a fé. Em Hebreus 11, versículo 6, lemos: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é o alicerce que sustenta nossa entrega. Quando entregamos nossas batalhas a Deus, precisamos crer que Ele é capaz de agir, mesmo quando não vemos uma solução imediata. A fé nos ajuda a manter a esperança e a confiança, sabendo que Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8, versículo 28. O terceiro passo é a obediência. Em 1 Samuel 15, versículo 22, lemos: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Entregar nossas batalhas a Deus não significa ficar parado, significa seguir suas orientações, mesmo quando elas parecem incompreensíveis. A obediência é uma demonstração de confiança em seu plano e em seu tempo. Quando obedecemos, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti mais do que na minha própria compreensão. Um exemplo prático de entrega é visto na vida de Ana, mãe do profeta Samuel. Em 1 Samuel 1, versículo 10, lemos que Ana derramou a sua alma perante o Senhor. Ela estava angustiada por sua esterilidade, mas, em vez de tentar resolver o problema por conta própria, ela orou e entregou sua dor a Deus. Sua oração foi tão sincera que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas Deus ouviu sua súplica e respondeu com a bênção de um filho.
A história de Ana nos ensina que, quando entregamos nossas batalhas a Deus com um coração sincero, Ele age de maneira poderosa. Portanto, entregar nossas batalhas a Deus envolve oração, fé e obediência. É um processo que nos leva a confiar nele completamente, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Quando fazemos isso, estamos liberando o poder divino para agir em nossa vida e transformar qualquer situação. Quando entregamos nossas batalhas a Deus, experimentamos benefícios que vão além da vitória sobre as circunstâncias. Esses benefícios transformam nossa vida espiritual, emocional e até mesmo física, nos ajudando a viver com mais paz, confiança e propósito. Um dos primeiros benefícios é a paz interior. Em Isaías 26, versículo 3, lemos: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando confiamos em Deus para lutar por nós, nossa mente e coração encontram descanso, mesmo em meio às tempestades da vida. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle. Outro benefício é o fortalecimento da nossa fé. Cada vez que vemos Deus agir em nossas batalhas, nossa confiança nele cresce. Em Romanos 10, versículo 17, lemos: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando entregamos nossas lutas a Ele e vemos sua intervenção, nossa fé é alimentada e fortalecida. Começamos a entender que Ele é fiel e que suas promessas são verdadeiras. Essa fé fortalecida nos prepara para enfrentar futuros desafios com mais coragem e esperança. Além disso, permitir que Deus lute por nós traz vitórias que glorificam a Ele. Quando tentamos resolver tudo sozinhos, as conquistas podem nos levar ao orgulho e à autossuficiência. Mas quando Deus age, a glória é dele, e nós somos lembrados de que dependemos completamente de sua graça. Em 1 Coríntios 1, versículo 31, lemos: Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essas vitórias não apenas nos abençoam, mas também testemunham ao mundo o poder e o amor de Deus. Outro benefício importante é a libertação do peso da ansiedade. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando entregamos nossas batalhas a Deus, estamos liberando o fardo que não foi feito para carregarmos sozinhos. Essa entrega nos permite viver com mais leveza e alegria, sabendo que Ele cuida de nós. Portanto, deixar Deus lutar por nós traz paz, fortalece nossa fé, glorifica Ele e nos liberta da ansiedade. Esses benefícios nos ajudam a viver uma vida mais plena e confiante, sabendo que, com Ele ao nosso lado, nenhuma batalha é grande demais. Entregar nossas batalhas a Deus não significa que veremos resultados imediatos. Muitas vezes, Ele age de maneiras que não entendemos e em tempos que não são os nossos. Por isso, a paciência e a confiança são essenciais nesse processo. Em Abacuque 2, versículo 3, lemos: A visão é ainda para o tempo determinado, mas ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse versículo nos lembra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece lento aos nossos olhos. A paciência é uma virtude que nos ajuda a esperar sem desanimar. Em Tiago 1, versículo 4, lemos: Mas a paciência deve ter a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Quando somos pacientes, permitimos que Deus trabalhe em nós e em nossas circunstâncias de maneira completa. A paciência não é apenas esperar, é esperar com fé, sabendo que Ele está agindo mesmo quando não vemos. A confiança, por sua vez, é o alicerce que sustenta nossa paciência. Em Provérbios 3, versículo 5, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar em Deus significa acreditar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando suas escolhas parecem incompreensíveis. Essa confiança nos ajuda a descansar em suas promessas, sabendo que Ele nunca falha. Um exemplo bíblico de paciência e confiança é visto na vida de José. Vendido como escravo e injustamente preso, José manteve sua fé em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Em Gênesis 39, versículo 2, lemos: O Senhor era com José, e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Apesar das dificuldades, José confiou no tempo de Deus e, no momento certo, foi elevado a governador do Egito. Sua história nos ensina que, quando confiamos e esperamos,
Deus age de maneira poderosa. Portanto, ao entregar nossas batalhas a Deus, precisamos exercitar a paciência e a confiança. Essas virtudes nos ajudam a esperar no tempo dele, crendo que ele cumprirá suas promessas da melhor maneira possível. Quando fazemos isso, estamos demonstrando nossa fé nele e nos preparando para ver sua glória em ação. Ao longo deste roteiro, exploramos a importância de permitir que Deus lute nossas batalhas. Vimos que, quando entregamos nossas lutas a ele, experimentamos paz, fortalecimento da fé e vitórias que glorificam seu nome. Aprendemos que a paciência e a confiança são essenciais nesse processo, pois o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos seus planos. A história de José, a queda de Jericó e a libertação no Mar Vermelho nos lembram que o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje. Ele não mudou, e seu poder é o mesmo. Quando confiamos nele, podemos ter certeza de que ele lutará por nós e trará a vitória no momento certo. Portanto, convido você a refletir sobre suas próprias batalhas. Quais são as lutas que você tem tentado vencer sozinho? O que aconteceria se você entregasse essas batalhas a Deus, confiando que ele agirá de maneira poderosa? Lembre-se de que, quando ele assume o controle, a vitória é certa.